Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha e hoje nós vamos conversar sobre a crase e os numerais. Fica comigo até o final porque esse conteúdo está muito bacana. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta essa publicação, que assim você me ajuda a trazer outros conteúdos como esse, que eu tenho certeza que pode te ajudar. Então, qual é a regra geral sobre a crase antes de numerais? A regra geral é que não ocorre crase antes de numerais, mas nós vamos ver que existem algumas questões específicas, como a primeira que eu coloquei aqui. E por que não ocorre crase antes de numerais? Porque o numeral ele não admite artigo, porque geralmente ele não possui gênero, tá? No geral. Só que nós vamos ver aqui algumas especificidades. Então, o primeiro tópico que eu coloquei é que antes de horas ocorre crase. Por quê? Porque se trata de uma locução adverbial feminina. E como nós vimos em outros vídeos, sempre ocorre crase em locuções adverbiais com o núcleo feminino. Então, nós temos o seguinte exemplo. Iremos à escola às 17 horas. Aqui eu tenho a presença do artigo unido à preposição a. E essa união, essa fusão, ela ocasiona a crase sinalizada pelo acento grave. Qual é a confirmação de que eu tenho realmente um artigo e uma preposição aqui? Se eu pego esse horário, que é um horário feminino, as horas elas são femininas. Se eu pegar e substituir por um único horário tido como um horário masculino, que é meio-dia, eu vou ter essa confirmação. Então, aqui, iremos à escola às 17 horas. Se eu tiro 17 horas e troco por meio-dia, nós temos iremos à escola ao meio-dia. Eu tenho a união da preposição a mais o artigo o. Se eu tenho a união do a mais o o, isso me diz que aqui nessa fusão, que é o processo de crase, eu tenho o a da preposição e eu tenho o artigo a que antecede o horário. Então, essa fusão ocasiona a crase. Qual é a exceção para isso aqui? Quando for seguida da preposição até, a crase é facultativa. Então, nós temos o seguinte exemplo. Iremos à escola até às 17 horas. Aqui eu tenho a preposição a e eu tenho o artigo a. Esses dois vão se unir, ocasionando o processo de crase sinalizada pelo acento grave. Aqui o processo de crase não está ocorrendo. Então, eu tenho apenas o artigo. Por que eu sei que isso aqui é o artigo, não é a preposição? Então, como podemos ver, o lugar da preposição ele não está ocupado, ele está nulo. Temos apenas o a, que é do artigo. Mas isso não interessa muito não. Assim, essa questão ela não é tão relevante aqui. Se eu tenho um a de uma preposição ou se eu tenho um a de um artigo, qual é toda a questão aqui? É que não ocorre crase depois de preposição. Só que a única preposição que admite crase depois dela é a preposição até. Então, é possível sim uma crase seguida da preposição até. E esse caso de crase é um caso facultativo. Então, quando for seguida da preposição até, a crase é facultativa. Por quê? Porque crase depois de até é facultativo. Pronto. Qual é a questão? Você concorda comigo que não tem por que eu colocar uma preposição e depois colocar uma outra preposição, né, uma preposição seguida de uma preposição? Porque apenas uma preposição ocupa o lugar dentro da sentença. Eu não preciso colocar duas preposições para ocupar apenas um lugar. Então, se aqui eu já tenho a preposição até, por que eu tenho uma outra preposição unida a um artigo ocasionando a crase? E é por isso, essa é a lógica de não haver crase depois de uma preposição. Mas a preposição até admite isso. Então, aqui, nesse caso, eu optei por colocar a preposição junto do artigo. Aqui embaixo, eu tenho apenas o a do artigo. Eu sei que é o a do artigo porque aqui eu já tenho até, que é a preposição. O mesmo não vai ocorrer com essas preposições aqui embaixo. Então, não ocorre crase depois das preposições entre, após, desde e para.
como nós vamos ver. Iremos à escola após as 17 horas. Aqui eu tenho apenas a preposição após, mais o artigo as. Por que eu sei que isso aqui é o artigo? Se eu substituir pelo horário, né, meio-dia, eu tenho o seguinte: iremos à escola após o meio-dia. Então, eu tenho apenas o, que é o artigo que antecede o horário meio-dia. A mesma coisa embaixo. Estamos na escola desde as 17 horas. Aqui eu tenho a preposição desde, mais o artigo as. Como é que eu sei que é o artigo? Se eu trocar 17 e colocar meio-dia, eu vou ver, estamos na escola desde o meio-dia. Então, e assim sucessivamente. A aula está marcada para as 17 horas. Aqui eu tenho a preposição para, mais o artigo as. Aqui embaixo, haverá aula entre as 17 horas e as 18 horas. Então, eu tenho apenas a preposição entre, mais o artigo as. Agora, aqui embaixo, não ocorre crase antes de datas. Por que não? Porque datas, aqui se refere a dias. Dia é a palavra masculina. Então, um exemplo, haverá aula de 15 a 20 de março. Então, aqui eu estou dizendo do dia 15 ao dia 20 de março. Então, como se refere a dia, eu não tenho crase antes de palavras masculinas, eu tenho crase apenas de palavras femininas. Por isso que aqui, né, no horário feminino, nas horas, existe a possibilidade de ocorrência de crase, por se tratar de uma palavra feminina. Agora, se tratando de dia, isso não vai ocorrer. Não ocorre crase entre os dias da semana ou entre meses. Haverá aula de segunda a sexta. Haverá aula de fevereiro a dezembro. Aqui, meses também, a mesma coisa, palavras masculinas. Não ocorre crase antes de palavras masculinas. Agora, aqui existe a seguinte questão. Haverá aula de segunda a sexta. Eu estou dizendo que, no geral, né, sei lá, durante o ano letivo, haverá aula de segunda a sexta. Agora, se eu tiro esse de aqui e coloco um da, né, a contração da preposição de, mais o artigo a, né, da segunda à sexta, aí eu teria que colocar a preposição a mais o artigo a também. Porque aqui eu teria uma contração de uma preposição mais um artigo. Então, aqui eu também teria a contração da preposição mais o artigo ocasionando a crase. Aí é uma questão de paralelismo. E nós vamos ver no final desse vídeo, tá? Então, se eu coloco aqui da segunda à sexta, eu estou me referindo a uma semana em específico. Eu não estou dizendo que é uma semana no geral, entendeu? De segunda a sexta. Qual é a exceção? Ocorrerá crase antes de dias da semana, se for feminino. Às sextas-feiras haverá aula. Se eu tiro a palavra sextas-feiras e coloco a palavra sábados, né, aos sábados haverá aula. Se eu tenho a mais o, né, aos sábados, então isso me diz que aqui, às sextas-feiras, eu tenho a mais o a. Embaixo, não ocorre crase antes de numerais, exceto em alguns casos. O exercício será de 1 a 20. Por que não vai ocorrer? Porque não admite o artigo. Então, esse a aqui é apenas o a da preposição. Então, o exercício será de 1 a 20. Não existe crase antes de numerais por causa dessa questão. Não há a presença do artigo. Agora, a exceção número 1. Quando o substantivo feminino estiver subentendido, a crase ocorrerá. Exemplo, o conteúdo da prova será da página 1 a 20. Aqui eu tenho a preposição mais o artigo que antecede, né, o determinante do nome página. Então, aqui eu tenho subentendido a palavra página, quer ver? O conteúdo da prova será da página 1 a página, vamos imaginar que a palavra página está escrita aqui, né, da página 1 à página 20. Vamos confirmar que realmente ocorre essa crase. Se eu colocar uma palavra masculina,
né? O conteúdo da prova será do exercício 1 ao 20. Eu tenho a junção do A mais o O. Se eu tenho a junção do A mais o O, aqui eu tenho a junção do A mais o A. Então, sim, existe a condição de ocorrência. Qual é a exceção número 2? Quando o substantivo feminino estiver junto do numeral, a crase ocorrerá. Exemplo, a professora respondeu às 2 alunas. Alguém responde alguma coisa a alguém, nesse caso, às 2 alunas. Aqui eu tenho a preposição exigida pelo verbo responder e eu tenho o artigo que determina, né, alunas. Então, esse artigo vai se fundir com a preposição, ocasionando o processo de crase sinalizada pelo acento grave. Se eu substituo por uma palavra masculina, então a professora respondeu aos 2 alunos, né? Então, aqui eu teria o A mais o O. Se eu teria um A mais o O, então aqui com certeza eu tenho o A mais o A. Então, sendo substantivo feminino, né, junto do numeral, aqui eu tenho 2, mas eu tenho um substantivo feminino aqui, alunas, né? Então, sim, vai ocorrer crase. Por quê? Vai ocorrer o A da preposição mais o A do artigo que remete aqui, que determina o nome alunas, tá? Aqui embaixo, a professora aplicou as 2 provas. O verbo aplicar, ele é verbo transitivo direto, mas ele também é verbo transitivo indireto. Mas nesse caso aqui, a transitividade que importa é a transitividade direta. Então, a professora aplicou as 2 provas. Alguém aplica alguma coisa. Nesse caso, as 2 provas. Então, aqui, o lugar da preposição, ele não está preenchido, tá vendo? Porque aqui é o objeto do verbo, tá? Eu não precisei ligar o verbo ao complemento através de uma preposição. Se não existe essa ligação, o lugar da preposição está nulo. Eu tenho apenas o A do artigo que determina, né, provas, as 2 provas. Então, a professora aplicou as 2 provas. Nesse caso aqui, mesmo sendo um substantivo feminino, né, depois de um numeral, não vai ocorrer crase. Antes de numerais ordinais, pode ocorrer crase. Avisou sobre a prova a primeira aluna que chegou. Alguém avisou alguma coisa a alguém. Nesse caso, a primeira aluna que chegou. Aqui eu tenho a junção da preposição a, exigida pelo verbo, e eu tenho também o a, que é o artigo, que determina a primeira aluna. Então, esses 2 A's unidos, eles vão se fundir, ocasionando o processo de crase sinalizada pelo acento, tá? Paralelismo sintático. O paralelismo observa a correspondência entre os elementos equiparados dentro de uma sentença. Por quê? Porque é necessário que ocorra uma simetria entre os elementos, né? Então, se essa simetria é necessária, nós vamos ter a seguinte questão. Exemplo, a aula ocorrerá das 10 às 14. Se eu tenho aqui a contração da preposição de mais o artigo a, né, da, aqui eu também tenho que ter a contração da preposição mais o a do artigo, ocasionando o processo de crase. Se eu tenho a preposição mais o artigo, então aqui eu também tenho que ter a preposição mais o artigo. Das aqui, então as aqui craseado, tá? Agora, se eu não tenho essa contração, como aqui embaixo, a aula ocorrerá de 10 horas às 14. Aqui eu tenho apenas o de, eu não tenho a presença do artigo. Se esse D está sozinho, isso me diz que esse A aqui também está sozinho. Entende? Tem que ser paralelo, para que seja simétrico. Então, esse A aqui é o A apenas da preposição. Por que eu sei que é o A da preposição? Porque se aqui eu tenho a preposição, aqui eu também tenho a preposição. Se aqui eu tenho a preposição mais o artigo, aqui eu também tenho a preposição mais o artigo. Tá? Haverá aula da segunda à sexta. Então, aqui eu tenho a preposição de mais a. Então, aqui eu também tenho a mais a. Preposição a mais artigo a fundidos, ocasionando a crase sinalizada pelo acento.
haverá aula de segunda a sexta. Aqui, como eu não tenho a contração, eu não tenho a união do de mais o a, aqui eu também não vou ter a união da preposição a mais o artigo a. E existe uma questão semântica, né? Ou existe uma diferença semântica entre as duas frases. Então, aqui eu estou dizendo que a aula será de 10 horas às 2, tá? Aqui embaixo, eu já estou dizendo que o tempo total da aula, ou seja, né, a aula ocorrerá naquele período. O tempo total da aula será de 10 horas às 14 horas. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Haverá aula da segunda à sexta. Então, eu estou falando de um tempo específico. Estou falando de uma semana específica. Aqui, haverá aula de segunda a sexta. Eu estou dizendo que no geral. É uma questão geral. Então, de segunda a sexta, sei lá, do ano letivo. Entendeu? Já não é específico. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta essa publicação, porque assim você me ajuda a trazer outras aulas como essa. Obrigada. Tchau, tchau.